Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios sobre a elipse. Então, exercício 6. Determinar as coordenadas dos focos, a equação reduzida e a equação geral da elipse cujo centro é o ponto 1, menos 2 e cujo semi-eixo maior, paralelo ao eixo x, é igual a 4 e o semi-eixo menor é igual a 3. Então veja como o centro é o ponto 1 menos 2, é uma elipse com centro fora da origem. E o semi-eixo maior é paralelo ao eixo x. Então, centro 1 menos 2 e o A é igual a 4. O semi-eixo maior, que é paralelo ao eixo x, é igual a 4. Então, o A é igual a 4 e o semi-eixo menor é igual a 3. O B é igual a 3. Então, a equação reduzida tem esse formato. Como ela é paralela ao eixo x, o semi-eixo maior vai ser o denominador da variável x. E veja que x0 e y0 são as coordenadas do centro e o a e o b a gente tem. Então é só substituir para encontrar a equação reduzida. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 4 ao quadrado 16, mais y menos o y0, y menos 2, vai ficar y mais 2 ao quadrado sobre b ao quadrado, 3 ao quadrado é 9 igual a 1. Então essa é a equação reduzida. Veja, para achar a equação geral, nós vamos desenvolver a equação reduzida igualar a zero. Então, para isso, só desenvolve o produto notável aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo, sobre 16. Aqui é a mesma coisa, quadrado do primeiro, y2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4y, mais o quadrado do segundo sobre 9 igual a 1. Agora vamos tirar o mínimo de tudo aqui. O mínimo entre 16, 9 e 1 aqui é 144. 144 dividido por 16 é 9. Aí o 9 multiplica tudo ali em cima. Fica 9x2, 9 vezes 2, 18x, 9 vezes 1, 9. E 144 dividido por 9 dá 16. E o 16 multiplica tudo lá. Fica 16y2, 16 vezes 4, 64y, e 16 vezes 4, 64. E 144 dividido por 1 aqui é 144, vezes 1 dá 144. Então a gente já igualou a zero, fica menos 144. Barbadinha. Aí a gente elimina o denominador aqui e organiza ali os termos. Reduz os termos semelhantes e coloca em ordem ali. Então ficam 9x2 mais 16y2 menos 18x mais 64y. E aqui 9 mais 64 menos 144 dá menos 71 igual a zero. Então essa é a equação geral. Agora falta achar as coordenadas do foco. Então, coordenadas do foco, para isso eu preciso do C. Então, A2 igual a B2 mais C2, o C2 é A2 menos B2. Então, o A2 é 16, o quadrado do 4, e o B2 é 9. Então, C16 menos 9 é 7, e C é igual a raiz quadrada de 7. Então, o foco 1 vai ser 1 menos raiz de 7 menos 2, e o foco 2 ou menos 1,645 menos 2, se a gente calcular a raiz de 7, fazer a subtração, daí o F2, 1 mais raiz de 7 menos 2, ou F2, 3,645 menos 2. Lembra que o foco, nesse caso aqui, o eixo maior paralelo ao eixo x vai ser x0, que é 1, que é 1 ali, menos o c, e o y é menos 2. O menos 2 não muda, que é o menos 2 lá. E o F2 é 1 mais raiz de 7 menos 2. Quer dizer, a ordenada do foco não muda, porque como é paralela ao eixo x, o foco, o y do foco vai ser sempre o mesmo. Barbadinha. Exercício 7. Determinar as coordenadas do centro e dos focos da elipse de equação geral 9x2 mais 25y2 menos 54x mais 100y menos 44 igual a zero. Então veja que essa elipse está na forma geral. Então nós vamos transformá-la na forma reduzida para nós acharmos o A e o B. E aí a gente tem também o centro na forma reduzida e depois achar o foco a partir do C. Então, para isso, nós vamos
né, agrupar os termos em x, os termos em y, colocando em evidência constantes de tal maneira que fiquem os termos em x2 e y2. É algo parecido que a gente fazia lá na circunferência e na parábola, tá? Quando vinha dessa forma, né? Para achar os produtos notáveis ali, os trinômios. Tá? Então, ó, nós vamos juntar aqui, né? Agrupar, ó, 9x2 menos 54x, ó, x junto com x, mais 25y2 mais 100y, então y aqui do lado do y, menos 44 igual a zero. Tá? E agora aqui, como eu preciso ter um x2 e um y2, vamos colocar aqui o 9 em evidência aqui, ó, 1x. Ó. Então vai ficar 9 que multiplica x2 menos 6x. 9x2 dividido por 9x2, 54x dividido por 9 dá 6x. E aqui vamos colocar o 25 em evidência. Ó. Então, 25y2 por 25 dá y2, 100y dividido por 25 dá 4y, menos 44. Tá? E agora, em cada parênteses desse aqui, eu tenho que completar aqui com um termo para ficar um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, ó, completamos os quadrados perfeitos. Eu tenho x2 menos 6x. Esse menos 6x é menos 2 vezes o AB. Tá? Então, para ficar 6x, ó, o A aqui seria o x. Ó, tá? Então, para ficar, né, menos 6 seria 2 vezes x vezes 3. Tá? Então, eu tenho que ter 3 aqui. Ó. Tá? E 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou somar o 9 e, ao mesmo tempo, vou subtrair 9. Tá? Para quê? Para o x2 menos 6x mais 9 formar o trinômio quadrado perfeito. Daí, como eu estou somando 9, eu vou subtrair ao mesmo tempo para não modificar. Tá? E aqui a mesma coisa. Ó. Eu tenho y2 mais 4y. Para formar o trinômio, eu tenho que somar 4. Daí y2 mais 4y mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. Mas ao mesmo tempo eu vou diminuir 4 para compensar. Tá? Então aqui, ó, x2 menos 6x mais 9 é x menos 3 ao quadrado. Ó. Então vai ficar 9 que multiplica, veja que o 9 está multiplicando tudo isso. Ó. Então ele vai multiplicar o 9, o x menos 3 ao quadrado, e esse menos 9 também, por isso colchetes. Ó. E o y2 mais 4y mais 4 até aqui, ó, é y mais 2 ao quadrado. E o menos 4 ali. Tá? Barbadinha, menos 44 igual a 0. Agora eu vou multiplicar esse 9 pelos 2 aqui de dentro e o 25 pelos 2 aqui de dentro. Então vai ficar 9 que multiplica x menos 3 ao quadrado, 9 vezes menos 9 dá menos 81. E aqui 25 que multiplica y mais 2 ao quadrado e 25 vezes menos 4 dá menos 100, com menos 44. Tá? Aqui tem termo para reduzir aqui, ó. Então vai ficar 9x menos 3 ao quadrado, mais 25y mais 2 ao quadrado, tá? Menos 81 com menos 100 dá menos 181, com menos 44 dá menos 225. E já coloco no segundo membro, fica mais 225. Tá? Veja como eu tenho que transformar na forma reduzida para achar, né, os eixos, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, ele tem que estar igualado a 1 aqui. Ó. Então, nós vamos dividir por 225 todos os termos. Então, vai ficar 9x menos 3 ao quadrado sobre 225, mais 25y mais 2 ao quadrado sobre 225 e 225 sobre 225. Tá? Então, aqui nós vamos simplificar. Ó. Tá? Simplificando essa fração, dividindo por 9 em cima e por 9 embaixo, vai ficar 1 sobre 25. 225 dividido por 9 dá 25. E aqui, dividindo por 25, ó, vai ficar 1 aqui, e 225 dividido por 25 é 9. E 225 por 225 é 1. Então, veja que agora a gente tem na forma reduzida. Tá? Veja que é para determinar as coordenadas do centro e dos focos. Tá? Então, o eixo maior é paralelo ao eixo x. Por que é paralelo ao eixo x? Porque o denominador maior é denominador do x aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o A2 e aqui é o B2. E o 3 e o menos 2 aqui vão formar o centro. Tá? Então, coordenadas do centro, ó, é 3 menos 2. Ó, tá? E A2 é igual a 25, tá? O A é igual a 5. B2 é 9, o B é igual a 3. Então, A2 igual a B2 mais C2, o C2 é A2 menos B2, ou seja, 25 menos 9, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. C2 é igual a 16, né? 25 menos 9, e raiz de 16 é 4. Então, o C é igual a 4. Tá? E o foco é do tipo x0 mais ou menos C, y0.
tá? Porque ela é paralelo ao eixo X, ó. Então o foco é assim, ó. Então o foco vai para a direita e para a esquerda, na mesma altura y0. Tá? Então eu tenho o x0 que é 3 e o c que é 4. Então o foco 1 vai ser, ó, 3 mais 4, né? 3 mais 4 e o y aqui é menos 2, que é o y0 ali, ó. Tá? E o foco 2, tá? x0 menos c, ou seja, 3 menos 4 é menos 1, e o y é menos 2. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 8. Os pontos A, 10, 0 e B, menos 5y pertencem à elipse de focos F1, menos 8, 0 e F2, 8, 0. Calcula o perímetro do triângulo BF1, F2. Tá? Quer dizer que vai formar um triângulo entre esse ponto B que pertence à elipse e os dois focos. Aí veja que o B eu não tenho as coordenadas dele. Tá? Eu preciso achar esse y aqui, porque os focos eu tenho as coordenadas. Ó. Então eu tenho essa situação. Ó. Tá? O F1 é menos 8, 0 aqui, ó. O F2 é 8, 0. Tá? O A é 10, 0. Né? O extremo do semi-eixo maior aqui, ó, ou do eixo maior aqui, é 10, 0. E o B é menos 5y, quer dizer, o x é menos 5. Agora o y eu não sei onde é que ele está aqui, ó. Então eu não vou marcar por enquanto. Pode estar aqui, pode estar aqui. Tá? Veja para o menos 5 eu posso ter dois valores também, porque a elipse faz isso aqui. Portanto, eu estou prevendo dois triângulos, né, que vão ter a mesma área. Tá? Então, o A é 10. Tá? O que o A é 10? É a distância do centro. Tá? Por que o centro é no zero? Né? Porque o centro é o ponto médio das coordenadas do foco. Então, aqui é menos 8, aqui é 8, ponto médio é 0. Então, é uma elipse com centro na origem. E a distância do centro até a extremidade do eixo, do semi-eixo maior, aqui é o A. Ó. Então, o A vale 10. Tá? O C vale 8. Por que o C vale 8? Né? É a coordenada do foco, né? É menos C0 e C0. Tá? Então, A2 igual a B2 mais C2. O B2 é A2 menos C2, ou seja, 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. 100 menos 64, que é 36. E B, raiz de 36, que é 6. Tá? Então, eu tenho o A, o B e o C. Ah, barbadinha. Então, a elipse é do tipo x2 sobre A2 mais y2 sobre 2 igual a 1. Tá? Ela o eixo maior é no eixo x, ó, porque os focos estão no eixo x aqui. Tá? Então, substituindo, ó, fica x2 sobre 10 ao quadrado mais y2 sobre 6 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x2 sobre 100 mais y2 sobre 36 igual a 1. Tá? Então, achamos a equação da elipse. Agora, nós podemos achar o y, ó, que se esse ponto pertence à elipse, basta substituir essas coordenadas aqui na equação e achar o y. Tá? Então, B, ó, menos 5y pertence à elipse. Então, ó, menos 5 ao quadrado sobre 100 mais y2 sobre 36 igual a 1. Então, aqui, tiro o mínimo de tudo aqui, que é 900, é o mínimo entre 100 e 36. 900 dividido por 100 vai dar 9, e 9 vezes menos 5 ao quadrado é 25. Então, 9 vezes 25. 900 dividido por 36 vai dar 25, e 25 vezes y2 dá 25 y2. E aqui 900 por 1 dá 900, vezes 1 dá 900. Barbadinha. Tá? Aí elimino 900, fica 25 y2 igual a 900 menos, e 9 vezes 25 é 225. Então, y2 é igual a 900 menos 225 é 675, dividido por 25. y2 é 27. Tá? E y é mais ou menos a raiz de 27, ou seja, mais ou menos 5,2. Então, nós temos dois valores para o y. Ó. O B tem coordenadas menos 5 e o y. Então, vai ser o menos 5 e o mais 5,2 aqui em cima, ou menos 5 e menos 5,2. Como o problema não diz, a gente pode escolher qualquer um, porque eu quero a área do triângulo entre o ponto B, o F1 e o F2. Se eu escolher em cima e embaixo, vai dar, né, dois triângulos iguais. Né? Então, tanto faz. Então, vou escolher esse ponto aqui em cima, ó, que é menos 5 em raiz de 27. Tá? Então, nós temos esse triângulo aqui, ó, tá? O triângulo B, F1, F2. Tá? Ele quer o quê? O perímetro, é a soma das medidas dos lados. Tá? Então, veja que F1, F2 é 16. Ó.
né? O comprimento aqui, ó, a distância de F1 e F2, esse lado aqui é 16, ó, de menos 8 a 8 eu tenho 16. Então, um lado eu já tenho, olhando na figura. Tá? Agora vamos calcular o F1B, ó, tá? A distância de F1B. Tá? Então, é a distância entre dois pontos, é a raiz da variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Então, vai ficar menos 5 menos aqui o F1, aqui é menos 8, né? Então, vai ficar menos 5 menos menos 8, vai ficar menos 5 mais 8 ao quadrado. E aqui, raiz de 27 menos o zero, tá? Do F1 aqui, ó. Então, raiz de 27 menos zero ao quadrado. Então, aqui, 8 menos 5 é 3 ao quadrado, 9. Raiz de 27 menos zero é raiz de 27 ao quadrado dá 27. E 9 mais 27 é 36, e raiz de 36 é 6. Então, o comprimento do lado F1B é 6. Agora, o lado entre, né, F2 e B aqui, ó. Então, F2B, raiz de variação de x ao quadrado e variação de y ao quadrado. Então, menos 5 menos 8, ó. Aqui, ó, menos 5 e o x aqui é menos 8. O x aqui é 8, então menos 5 menos 8. Menos 5 menos 8 ao quadrado, mais raiz de 27 menos o zero, lá, ó, raiz de 27 menos 0. Menos 5 com menos 8 é 13, menos 13 ao quadrado dá 169. E aqui fica a raiz de 27 ao quadrado, que é 27. E 169 vai 27 é 196. E a raiz de 196 é 14. Então, esse comprimento aqui vale 14. Então, o perímetro é a soma desses três lados, ou seja, 16 mais 6 mais 14, que vai dar 36 unidades de comprimento. Barbadinha. Tá? Exercício 9. Determina as coordenadas dos focos da elipse de equação 4x2 mais 16y2 menos 8x mais 64y igual a 0. Então, eu quero coordenadas dos focos. E aqui ela está na forma geral. E eu já estou vendo que ela é uma elipse, né, cujo centro está fora da origem, porque ela não tem aquele formato só com x2 e y2. Né? Então, nós vamos agrupar os termos em x e em y, para que fiquem os termos em 1x2 e 1y2, que nem a gente fez no outro exercício. Então, fica 4x2 com menos 8x aqui, ó, e o 16y2 com mais 64y. Aí nós vamos colocar aqui o 4 em evidência e aqui o 16 em evidência. Então, 4 que multiplica x2 menos 2x, a gente divide cada um desses por 4. E aqui coloca o 16, né, fica 16y2 por 16 da y2, 64y por 16 da 4y. A gente sempre coloca em evidência o coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do y2. Não interessa o que vem aqui para o x e para o y, porque aqui o objetivo é fazer com que fique 1 no coeficiente do x2 e do y2. Tá? Agora eu tenho que fazer com que fique um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Tá? E aqui, ó, completando o quadrado perfeito, ó, o x2 menos 2x basta somar 1, ó, porque x2 menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. E se eu somo 1, eu vou diminuir 1 ao mesmo tempo para compensar. E aqui eu tenho y2 mais 4y. Então, é a equação do produto notável do tipo y mais 2 ao quadrado. Aí 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, eu somo 4 e diminui 4. Então, aqui, 4 que multiplica tudo isso, ó, esse x2 menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado, e menos aquele 1 ali, entre colchetes, porque o 4 está multiplicando tudo. E aqui y2 mais 4y mais 4, ó, esse trinômio, fatorando, é y mais 2 ao quadrado, e lá o menos 4, e o 16 multiplicando tudo. Agora o 4 multiplica os dois de dentro e o 16 os dois de dentro. Então fica 4x menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 1 menos 4. E aqui 16, y mais 2 ao quadrado, 16 vezes menos 4 dá menos 64, igual a 0. Tá? E agora menos 4 com menos 64 é menos 68, que nós vamos colocar no segundo membro. Ó. Então 4x menos 1 ao quadrado, mais 16y mais 2 ao quadrado, igual a 68. E vamos dividir tudo por 68 para ficar 1 aqui. Ó. Então, cada termo desse aqui é dividido por 68. Tá? E aqui o 4,68 aqui nós vamos simplificar, né? Dividindo por 4 dá 17. E aqui o 16 com 68, aqui a divisão não é exata. Tá? Vai ficar 16
16 dividido por 16 dá 1, e aí vai ficar 68 dividido por 16, simplificando por 2, por 4 vai dar 17, né, dividido por 4. Fica 68 sobre 16 aqui, ó, né, simplificando por 4 dá 17 quartos. Tá? E 17 é maior que 17 quartos. Então o eixo maior está no eixo X, ó, é paralelo ao eixo X. Tá? Aqui eu tenho A2 e aqui eu tenho B2. Tá? Então, coordenadas do centro ó, é 1 menos 2 aqui, ó, tá? X0 e Y0. Tá? Veja o que ele quer, o foco. Tá? Então, para isso eu tenho que achar o C. Vejo, A2 é igual a 17, tá? E A é igual a raiz de 17. B2 é a 17 quartos, né? E B é a raiz de 17 sobre 2, que a raiz de 4 é 2. Então, A2 igual a B2 mais C2. C2 é A2 menos B2. Então, A2 é 17, menos o B2, que é 17 quartos. Né? Tiro o mínimo aqui, 4 por 1 dá 4, vezes 17 dá 68. 4 por 4 dá 1, vezes 17 dá 17. Tá? Então, C, 68 menos 17, é 51. Então, vai ficar a raiz de 51 quartos, ou seja, a raiz de 51 meios. Então, esse é o C para a gente achar agora o foco. O foco é do tipo x0 mais ou menos C, y0. Por quê? Porque essa elipse, o eixo maior é paralelo ao eixo x. Ó. Então, o y vai ser sempre o mesmo. O que muda é o x. Ó. Tá? Então, o F1 vai ser o x0 aqui, que é 1, né, mais o C, raiz de 51 sobre 2, e o y0, que é menos 2. E o F2 é 1 menos o C, raiz de 51 sobre 2, menos 2. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 10. Ó. Em relação à elipse 9x2 mais 16y2 igual a 576, pede-se as coordenadas dos focos e a excentricidade. Tá? Veja que essa elipse aqui, ó, ela é uma elipse com centro na origem, porque ela só tem x2 e y2. Então, nós vamos já dividir por 576 para ficar tudo igual a 1. Ó, divide cada um. Tá? E aqui 576 simplifica por 9, ó, 9 por 9 vai dar 1x2, 576 dividido por 9 é 64. E aqui dá para 16, ó, 16 por 16 dá 1, 576 por 16 dá 36, e aqui vai ficar 1. Tá? Veja que o eixo maior está no x aqui, ó, tá? Elipse do centro na origem, o eixo maior paralelo ao eixo x, tá? Ou sobre o eixo x, né? Porque o centro é a origem. Tá? Então, o A2 é 164, o A é 8, o B2 é 36, o B é 6. Tá? E aí vão achar o C. Ó. A C2 é A2 menos B2, ou seja, 64 menos 36. O C2 é 28. E C é a raiz de 28, ou seja, 2 raízes de 7, né? Simplificando aqui. Tá? Porque 28 é 4 vezes 7. E a raiz de 4 é 2, e a raiz de 7 fica dentro da raiz. Tá? E agora o foco, né, é do tipo mais ou menos C e 0. Tá? Porque como ele é paralelo ao eixo X, ele está em cima do eixo X. Tá? E o Y é 0, então vai ficar 2 raízes de 7, 0, tá? Ou menos 2, e menos 2 raízes de 7, 0. São as coordenadas do foco. Tá? E agora a excentricidade, tá? Que é C sobre A, ou seja, 2 raízes de 7 sobre 8. Tá? C sobre o A. Simplificando por 2, fica a raiz de 7 sobre 4. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios.